qual é o valor real de uma empresa para os seus donos? A gente tende a pensar na soma dos bens, né? Os prédios, as máquinas, o dinheiro no banco. Pois é. Mas tem um conceito na contabilidade que vai muito além disso, que funciona como o verdadeiro DNA financeiro da empresa. É o tal do patrimônio líquido. E esse é um ponto-chave. Não é só uma linha no balanço, sabe? O patrimônio líquido conta uma história. Ele revela de onde a empresa veio, as batalhas que enfrentou, os lucros que reinvestiu e para onde ela planeja ir. É a medida do que realmente pertence aos acionistas no fim do dia. Exatamente. Então o nosso papo hoje é para desvendar esse DNA. Usando como base um material técnico de contabilidade, vamos entender o que é o patrimônio líquido, ou PL, como ele é estruturado pela lei aqui no Brasil. E principalmente o que cada pedacinho dele nos conta. Isso, é a nossa tentativa de entender a essência de uma companhia, para além dos números frios. Vamos lá. Para começar do começo, então, na essência, o que é o PL? As fontes que a gente analisou falam de duas maneiras bem diferentes de enxergar a mesma coisa, duas teorias. Isso me pareceu fundamental. É fundamental. Por que existem duas visões sobre algo que deveria ser só matemática? Porque a matemática depende da filosofia por trás dela. A primeira visão, que é a mais antiga, é a teoria do proprietário. Ok. Pensa tipo numa padaria de bairro. O dono, seu Manuel, ele vê a padaria como uma extensão dele mesmo. O forno é dele, a farinha é dele, o dinheiro no caixa é dele. Mas a dívida com o fornecedor de trigo também é dele. Também é dele. Nessa visão, a fórmula é direta. Ativos menos passivos é igual ao patrimônio do seu Manuel no negócio. Simples assim. Faz todo sentido. É a lógica do "o negócio sou eu". O que me faz pensar que o dono dessa padaria pensa exatamente assim. A padaria tem um forno e 10 mil no caixa, mas eu devo 5 mil ao banco. Então o que é meu mesmo são 5 mil e o forno? Perfeito, é isso. Só que, para uma Petrobras da vida, essa lógica não fecha, né? Não fecha de jeito nenhum. E é aí que entra a teoria da empresa, que é a base de toda a contabilidade moderna. Aqui, a regra número 1 é: a empresa é uma pessoa e os donos são outras pessoas. São entidades separadas. Exatamente. Os ativos e as dívidas são da firma. Os sócios, os acionistas, são apenas um dos grupos que colocaram dinheiro ali, assim como os bancos que emprestaram. O lucro gerado pertence à empresa, então, não aos acionistas? Isso. Pelo menos não até o momento em que a diretoria decide, ok, vamos distribuir uma parte disso como dividendos. Essa separação é o que permite que milhares de pessoas anônimas comprem ações e que a gestão seja profissional, sem misturar as contas. Entendido. A empresa ganha vida própria. E com base nessa ideia, a lei brasileira organiza o patrimônio líquido em várias gavetas, digamos assim. É uma boa analogia. A primeira e mais importante, pelo que vi, é o capital social. Essa é a primeira fita do DNA, o código genético original que veio dos fundadores. É a metáfora perfeita. O capital social é o investimento inicial, a semente que deu origem a tudo. Mas o processo de colocar esse dinheiro na empresa é mais detalhado do que parece. Certo. As fontes mostram que ele tem etapas. Começa com algo chamado capital autorizado. Tipo, o que eu entendi é como se a empresa pedisse um limite de cheque especial para os acionistas, só que para crescer. É isso? Exato. A Assembleia de Acionistas autoriza a diretoria a aumentar o capital até um certo teto, digamos, R$ 1 bilhão, sem precisar chamar uma nova reunião para cada nova emissão de ações. Ah, isso dá agilidade. Muita agilidade para a empresa captar dinheiro no mercado quando uma oportunidade aparece. Ok, a autorização é o limite, mas aí vem a promessa, o capital subscrito. Então, subscrever é só assinar um papel dizendo eu me comprometo a investir X. Basicamente isso. É um contrato, um compromisso formal e legal. A partir do momento em que o investidor subscreve as ações, ele tem uma dívida com a empresa. Uma dívida com a empresa. E isso nos leva à próxima etapa, que é justamente a diferença entre a promessa e o pagamento. Que a contabilidade chama de capital a integralizar. Ou seja, é o dinheiro que foi prometido, mas que ainda não caiu na conta da empresa. Perfeito. É um contas a receber que a empresa tem, só que dos próprios sócios. E quando finalmente o dinheiro ou os bens são entregues, esse valor se torna capital integralizado.
que é o que de fato entrou no patrimônio da empresa e pode ser usado na operação. Exatamente. Agora tem um ponto nas fontes que me deixou confuso, a tal da sigla AFAC, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Ah, o AFAC. Parece uma zona cinzenta. Se um sócio coloca dinheiro na empresa, por que isso não é simplesmente capital ou empréstimo? Por que criar essa terceira categoria que, pelo visto, gera debate? Você tocou no ponto nevrálgico. O AFAC é um clássico cabo de guerra entre a contabilidade e o fisco. Já imagino. Imagine que um sócio quer injetar dinheiro rápido na empresa, mas a burocracia para formalizar o aumento de capital vai levar meses. Ele faz um AFAC. Certo. Para a contabilidade societária, se esse adiantamento for feito com a cláusula de que ele não pode ser devolvido, ou seja, é irrevogável, ele já tem natureza de capital e entra no patrimônio líquido. Faz sentido. Mas a Receita Federal não gosta muito da ideia. A Receita olha com desconfiança. Um parecer antigo citado nas fontes diz que se não houver um compromisso firme e um prazo para a capitalização, o fisco pode entender que aquilo é, na prática, um empréstimo disfarçado do sócio para a empresa. E aí tem imposto. E sobre empréstimos, incidem impostos, como o IOF, e os juros seriam tributados. É um detalhe que mostra como a classificação de uma conta pode ter consequências fiscais bem reais. Fascinante. Então, o capital social é o dinheiro que os sócios colocaram. Mas o que acontece com o dinheiro que a própria empresa gera, o lucro? Certo. Ela não pode simplesmente distribuir tudo. É aí que a história do DNA da empresa começa a evoluir, com a criação das reservas, certo? Exatamente. As reservas são as cicatrizes e os músculos que a empresa adquiriu ao longo da vida. São recursos que ficam na companhia, mas com propósitos muito específicos. E o material divide em dois grandes grupos. Sim, com lógicas opostas. O primeiro são as reservas de capital. A regra aqui é simples. São recursos que entraram na empresa, mas que não vieram da venda de produtos ou serviços. Não passaram pelo resultado. Não são lucro. Isso. Ah, então é um dinheiro que veio de fora da operação normal. As fontes dão o exemplo do ágio na emissão de ações. Se a ação da empresa vale 10, mas ela consegue vender por 12 no mercado, esses 2 de diferença não são lucro, são ágio. É isso. Perfeito. É um valor extra que os novos sócios pagaram pela expectativa de bons resultados. Outro exemplo curioso que o material traz é a correção monetária do capital. Isso eu achei muito interessante. Hoje não existe mais, mas na época da hiperinflação no Brasil, até 1995, era permitido corrigir o valor do capital social para ele não virar pó. Empresas mais antigas ainda carregam essa marca no balanço. É uma espécie de fóssil contábil, sabe? Um fóssil contábil. Gostei. Nos lembra de outra era econômica. Pois é. Ok. Então essas são as reservas de capital. Mas o outro grande grupo, o das reservas de lucros, é o que mais me chamou a atenção. Parece que existem vários potes onde o lucro pode ser guardado, cada um com uma etiqueta diferente. Sim, e cada etiqueta conta uma história sobre as prioridades da empresa. Em vez de listar todas, vamos pegar 2 extremos para entender a lógica. Ótimo. De um lado, você tem a reserva legal. Essa é uma poupança forçada por lei. O governo obrigando a empresa a ser prudente. Basicamente, a lei diz, de todo o seu lucro, antes de distribuir para os sócios, você vai separar 5% e guardar nesse cofrinho, a reserva legal, até que ela atinja 20% do seu capital social. É um colchão de segurança, então. É o legislador garantindo que a empresa crie um colchão de segurança para proteger os credores e a si mesma de prejuízos futuros. Para um banco, ver uma reserva legal robusta é um sinal de disciplina e resiliência. Entendi. É a reserva da segurança e obrigação. E qual seria o outro extremo? O outro extremo seria a reserva de retenção de lucros. Essa é puramente estratégica. Certo. É a diretoria chegando na assembleia e dizendo: senhores acionistas, tivemos um lucro de 100 milhões, mas não vamos distribuir tudo. Propomos reter 40 milhões porque, conforme este orçamento aqui, vamos construir uma nova fábrica no ano que vem. Ah, aqui o lucro já tem nome e sobrenome. Exato. Uma é sobre o passado e a segurança, a outra é sobre o futuro
e a intenção de crescimento. E as outras reservas, como a de contingência ou a estatutária, são variações desses temas. Exato! A reserva de contingência é para guardar dinheiro para uma perda provável e específica, como uma grande ação judicial. É um fundo de emergência com alvo certo. Ok. Já a mais sutil e muito inteligente é a reserva de lucros a realizar. Imagine que você vendeu uma máquina por 10 milhões, mas vai receber em 24 parcelas. Contabilmente, você já tem o lucro. Mas o dinheiro não tem. Essa reserva serve para separar esse lucro que é apenas de papel, para que a empresa não seja obrigada a pagar dividendos em dinheiro vivo sobre um caixa que ela ainda não recebeu. Isso evita que a empresa tenha que pegar um empréstimo para pagar dividendos sobre um lucro que ainda não entrou. É uma proteção do caixa, muito esperto. É a contabilidade conversando com a realidade financeira da empresa. Certo. Já vemos o capital e as reservas, mas para fechar o quebra-cabeça ainda faltam algumas peças. Uma que me pareceu contra-intuitiva é a tal das ações em tesouraria. Ah, sim. A empresa comprando ações dela mesma. Por que ela faria isso? E por que isso reduz o patrimônio líquido? Essa é uma jogada financeira interessante. Imagine que a empresa é um bolo e os acionistas têm fatias. Ok. Ao recomprar as próprias ações no mercado, a empresa está, na prática, pegando algumas fatias de volta e colocando-as na geladeira. Ela paga por essas fatias com o dinheiro do caixa, então é uma devolução de capital aos acionistas que venderam. Por isso o valor aparece como número negativo, deduzindo o PL. Exatamente. E qual a vantagem? O bolo não muda de tamanho, mas agora existem menos fatias em circulação. Então cada fatia restante representa uma porção um pouco maior do bolo. É uma forma de enxugar o número de sócios. E sinalizar ao mercado que a administração acha que as ações estão baratas. Isso. E muitas vezes valorizar o preço da ação. Brilhante. E outra conta de nome complicado. Ajustes de avaliação patrimonial. A explicação nas fontes é bem técnica. Dá para simplificar? Vamos tentar. Imagine que a empresa comprou ações de outra companhia na bolsa. Essas ações sobem e descem de preço todo dia. Certo. Os ajustes de avaliação patrimonial são como uma anotação na lateral do balanço que diz, olha, no papel, estamos mais ricos hoje porque essas ações valorizaram, mas esse ganho não vai para demonstração de resultado, para o lucro oficial, sabe? Por que não? Porque a empresa ainda não vendeu as ações. É um ganho flutuante. E essa conta serve para registrar essa flutuação sem poluir o resultado da operação real da empresa, que é vender seus próprios produtos. Certo, é um registro do valor de mercado, mas que fica meio à parte até ser realizado. E, para fechar, uma mudança importante que as fontes destacam: o fim da conta lucros acumulados no balanço publicado. Sim, isso foi muito importante. Por que essa mudança? Qual era o problema em deixar o lucro ali acumulado? O problema era a falta de transparência. A conta lucros acumulados podia virar uma espécie de limbo, para onde o lucro ia e ficava sem destino definido por anos. A lei de 2007 acabou com isso. A lógica é forçar a administração a ser clara. Ao final do ano, todo lucro tem que ter um destino. Ou ele é distribuído como dividendos, ou é transferido para uma das reservas que já comentamos com um propósito claro, ou é usado para absorver prejuízos. Não pode mais ficar parado sem explicação. Exato. Acabou a caixa preta. Ok, então temos esse painel completo, mas bem complexo. Capital, dezenas de tipos de reservas, ações em tesouraria. Se eu pego o balanço de uma empresa, vejo todos esses números. Mas como eu sei o que eles realmente significam? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como eu sei se aquela reserva de contingência é para uma briga judicial que pode quebrar a empresa ou para algo trivial? E a resposta, que o material deixa claríssima, não está nos números grandes do balanço. Está em algo chamado notas explicativas. Que não são só notinhas de rodapé, pelo que entendi. São relatórios inteiros. Exato. Pensar que o balanço se resume àqueles números principais é como ler só a manchete do jornal. A história completa, o contexto, as nuances, os riscos, tudo está nas notas explicativas. Elas são parte obrigatória das demonstrações. Então, obrigatória. Elas vão te dizer, por exemplo, qual é o critério que a empresa usa para calcular aquela reserva, qual é o processo judicial em questão,
qual a opinião dos advogados. Então é lá que a empresa conta os segredos. É lá que ela é forçada a detalhar a história por trás dos números. Nas notas do capital social, você vai ver o número de ações de cada tipo. Nas notas sobre dívidas, vai ver os vencimentos, as taxas de juros. Entendi. Ler um balanço sem ler as notas explicativas é pilotar um avião só com velocímetro. Você até sabe a velocidade, mas não tem ideia da altitude, do destino ou se tem uma montanha na sua frente. A análise de verdade acontece nas notas. Recapitulando o nosso papo, então. O patrimônio líquido é muito mais que um número. É o DNA financeiro de uma empresa. Vimos que ele nasce com o capital social, o investimento dos sócios. Isso. E ele evolui com as reservas, que são os lucros que a empresa reinveste em si mesma para se proteger e crescer. E ele é ajustado por outras operações, como a recompra de ações. E essa análise do material nos mostrou o esqueleto, as regras contábeis para montar esse retrato. É um retrato dinâmico, que revela o filme da trajetória da empresa, não apenas uma foto estática. Cada conta, cada reserva conta um capítulo dessa história. Exatamente. Perfeito. Agora o material nos ajudou a entender como se calcula o valor contábil, o valor de livro de uma empresa. Mas isso me deixa com uma provocação para depois. Pode mandar. Como esse valor contábil se compara ao valor de mercado de uma empresa, o preço de suas ações na bolsa? E por que quase sempre o valor de mercado é muito, mas muito maior que o valor do patrimônio líquido? Financeiro. Certo. O patrimônio líquido, como vimos, olha para o passado e para o presente. Ele registra o que foi investido e o que já foi gerado de forma tangível. O valor de mercado olha para o futuro. Ele tenta precificar o intangível, a força da marca, a qualidade da gestão, a cultura de inovação. E a expectativa de lucro futuro? Acima de tudo, a expectativa de todos os lucros que a empresa ainda vai gerar. O PL nos diz o que a empresa construiu. O valor de mercado tenta adivinhar o que ela vai se tornar. Entender essa distância é talvez o segredo para entender o que realmente significa valor.